os pontos principais, né? Vamos calcular o ângulo, tá? A gente faz a tan. Ó, a tan, o que que faz? É esse comando altan, ó, help atan. Aqui no MATLAB, tá? Ele faz o arco tangente, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o arco tangente, ó, vou colocar 180 vezes o arco tangente, tá? É 2,598 dividido por menos 1,5, tá? Isso aqui, ó, deu negativo aqui, né? A gente tá como se fosse aqui, deixa eu só conferir aqui, tá? A gente tá pegando menos 180 alguma coisa, né? Aqui é a parte imaginária é 2,598 sobre 1,5. Se a gente colocar o valor positivo, né, aqui, ó, aí dá o valor, aqui vai dar 188. Ó, só que o que ele está fazendo aqui, ó? A gente está pegando aqui, um valor maior, né? Ó, a gente está fazendo isso aqui. Tem um erro aqui, então, ó, 180 graus, a gente está passando aqui, né? Desse ponto. Aqui não é para dar isso aqui, né? Se a gente jogar lá, tem um errinho aqui, né? Ó, se a gente jogar aqui no GeoGebra, ó, se a gente pegar aqui e fazer... Vamos pegar aqui... Deixa eu fechar isso aqui. Não dá para mexer com a caneta aqui, digitalizadora, isso aqui. Tá, deixa eu apagar isso aí. Deixa eu fechar isso aqui. Não. Eu vou colocar aqui no GeoGebra pra gente ver, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos colocar os dois. Vou colocar um segmento aqui. Então, vamos colocar aqui 2 pontos, né? O nosso ponto aqui é menos 1,5 e aqui é 2,598, certo? Esse aqui é o nosso ponto. E se a gente fizer um segmento aqui, ó, daqui para cá, tá? E agora a gente pode calcular aqui esse ângulo, né? Ó, se eu pegar isso aqui, ó, dá 120 graus, ó. Então lá no MATLAB tá errado esse comando aqui para calcular, né? Por que tá errado esse comando? Alguém aí sabe dizer por que tá errado? Aqui, da maneira que eu escrevi. Ó, então, é o seguinte, ó, tá errado porque aqui no MATLAB, ó, a gente tá pegando, a gente calcula o arco tangente radiano, aí multiplica por 180 e tem que dividir por π, né, para converter. Então seria esse valor dividido por π, ó. Ó, esse aqui com o valor positivo, ó. Com o valor positivo deu 60 graus. Ó, se a gente pegar o valor negativo aqui e pegar isso aqui e dividir por π, ó, deu menos 60. Tá? O que isso aqui quer dizer? Esse mais 60 e esse menos 60, ó. Ó, é como se eu estivesse pegando o ângulo, esse menos 60 aqui, ó, é o ângulo a partir do eixo negativo aqui. Eixo real negativo, né? Tá? Quando eu dei 60 graus, né? É porque eu joguei aqui como se tivesse... Como se a gente fosse 1,5, não fosse negativo o número, né? Então a gente pega o complemento, vai dar 120, né? Então aqui no MATLAB, o que estava errado é porque estava faltando dividir por π, né? Então, aqui, ó, aqui deu 120. E lembrando, ó, vai ter um polo e um zero em menos 1. Então, eles vão se cancelar. Aí você pensa o seguinte, quanto falta? Como é que eu vou projetar? A pergunta principal aqui é a seguinte, ó. Como escolher
PD. Ó, como é que você vai escolher o PD? Aí veja o seguinte, aqui no GeoGebra. Eu vou marcar aqui um ponto aqui em -1, tá? Aqui em -1 vai ter um polo e vai ter um zero. Aí eu já falei para vocês que a contribuição angular deles vai ser cancelada. Uma vai cancelar a outra, porque eles estão no mesmo lugar. A contribuição angular a partir desse polo aqui da origem para o polo desejado é 120 graus. Aí agora para eu resolver a escolha do meu polo desejado, eu tenho que escolher um ângulo que complemente para que eu tenha 180 graus. Para que esse ponto faça parte do lugar geométrico das raízes. Dá para fazer isso pelo GeoGebra também, né? Aí como é que eu faço? Ó, penso o seguinte, ó. Tem que dar 180 graus aqui, ó, eu tenho que traçar aqui, ó, vou pegar uma linha. Ó, deixa eu apagar isso aqui. Ó, se eu tiver uma linha, ó, tá pegando aqui nesse ponto, né? Segmento. Tá, vamos lá. Tá, eu tenho esse ponto aqui, o ponto A. Eu tenho que traçar uma reta que vai passar aqui no eixo negativo e tem que fazer 60 graus, né? Cadê aquele ponto? Esse aqui, qual é o bug que está dando aqui? Porque ele não, para mexer com a caneta digitalizadora, ele buga tudo. Isso aqui no GeoGebra, tá? Aí tem que mexer com o mouse, senão ele dá bug. Então, aqui a gente já sabe que tem 120 graus, tá? Aqui, ó, deu 240 porque foi medido de lá para cá, né? Ó, 120 graus. Então, eu tenho que escolher um polo que vai dar 180 somando. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês aqui como eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui um ponto que dê 90 graus, né? É que eu possa fazer 90 graus. Aqui é 1,5, tá? Aqui tem que dar 1,5. Vamos lá. Ah, isso aqui tá errado. Tem que traçar um ponto aqui em 1,5. Vou colocar aqui um ponto. Tem 1,48. Aqui eu não estou conseguindo editar no GeoGebra. Aqui não. Mas é aproximadamente 1,5, né? Se eu pegar aqui um segmento de linha aqui, traçar aqui, agora eu tenho que deslocar aqui para que eu tenha 60 graus. Fazer um triângulo aqui. Ó, eu tenho que fazer um triângulo aqui de modo que eu tenha 60 graus entre o eixo negativo e esse segmento de reta, tá? Aí como é que eu posso fazer isso? Eu posso rotacionar, né? Eu posso pegar e rotacionar. Ó, rotate around a point, ó, rotacionar em torno de um ponto, ó. Eu vou ter que rotacionar 30 graus aqui, né? Tem que rotacionar 30 graus na direção do relógio, tá? Por quê? Ó, rotacionei 30 graus, porque aqui em cima vai ter um ângulo de 30 graus, né? Então aqui embaixo vai ter um ângulo de 60, né? Ó, vamos completar aqui esse segmento aqui de... Se a gente complementar, fizer um segmento de reta, daqui para cá, ó, vai dar em -3, né? Se a gente medir o ângulo aqui, medir o ângulo daqui, tenho que traçar uma reta também embaixo, para que a gente possa medir o ângulo, tá? Ó, aqui tem uma outra reta e agora dá para a gente medir o ângulo. Aqui, vamos lá, tá muito pequenininho. Vamos lá, pegar esse ângulo aqui. Tá, deu 57,15. Não deu certinho 60 graus, né? Por que que também não está dando certinho? Ó, a gente tem que melhorar essa estimativa aqui.
esse ponto aqui, esse D', ó, se a gente for traçar aqui, ó, eu vou aproximar para a gente traçar um segmento de reta aqui. Olha só, se for ficar retinho aqui, ó, vai passar bem aqui, em -3. Né? Isso aqui vindo retinho, vai passar em -3. Aí tem como a gente fazer agora, vamos ver aqui, daqui para cá não. Esse aqui tem que vir para cá. E a gente coloca o segmento de reta aqui, tá? E aí a gente pega um ângulo, né? Ó, não dá batendo certinho, porque aqui também não tem 90 graus certinho, né? Mas esse aqui vai bater quase aqui em -3, se a gente traçar essa linha aqui certinha, esse segmento aqui certinho, esse D, né? Olha só. Ó, eu arredei ele aqui para dar 60 graus lá, ó. Tá, ó. Arredei ele, ó. Tá aqui, ó. Deu 1,5 aqui, menos 1,5, ó. Agora ficou aqui praticamente 60 graus, né? Eu só fiz arredar aqui o ponto D. Então, meu polo vai ser em -3. Tá, ó. Se pegar aqui, ó, GC vai ser igual a KC. Multiplicar S mais 1 e aqui embaixo vai ser S mais 3. Então, eu já tenho o polo e tenho zero. Aí aqui você pode pensar assim, como é? Esse aqui deu uma pegada aqui para fazer no GeoGebra, porque eu estou usando junto com a mesa digitalizadora e ele fica meio bugado para mexer, né? Mas assim, o procedimento é simples, né? O procedimento é bem simples. Qual é o procedimento? O que eu fiz aqui, né? Aqui é 330. Tem que ser ao contrário, o ângulo. Daqui para cá. 30 graus, ó, tá vendo? Qual foi o procedimento que eu fiz, ó? Eu escolhi, importante, né, agora, eu escolhi o zero primeiro, de modo a cancelar o polo, que era em -1, o polo, tá? Aí eu peguei agora a contribuição angular do meu polo na origem para o polo desejado, é 120 graus. Para completar os 180 graus, eu preciso de 60 graus, então eu peguei e tracei uma reta aqui, aqui eu sei que é 90 graus, aqui embaixo vai ter que ter 60. Para completar os 180, então aqui eu desloquei 30 graus, né? Aqui em cima. Aí deu aqui os 60. Né? Não ficou aqui perfeito porque eu tracei duas retas, aqui não tinha dado certinho em -1,5, né? Para dar os 90 graus. Mas vai dar isso aí. Né? Dá certinho aqui passando em -3. Aí fica faltando calcular só o ganho, né? Como é que você vai calcular o ganho? Aqui. Aí para calcular o ganho, você vai pegar, ó, a gente tem a função de transferência aqui, essa função de transferência aqui em ramo direto aqui é 10S, S mais 1, né? Que é o que tem aqui em cima. A gente tem GC, então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar, ó, isso aqui vai ficar assim, né? Ó, a gente tem KC, S mais 1 sobre S mais 3. Aqui a gente tem 10, SS mais 1, tá? Aí agora a gente vai pegar e aplicar a condição de módulo, né? Para calcular KC. E na condição de módulo a gente vai colocar o polo desejado. Tá? Então, para a condição de módulo a gente vai ter, ó, KC, que multiplica S mais 1, S mais 3. Aqui é 10, aqui embaixo é S, S mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Tá? Só que, veja, cancela isso aqui, né? Então, a gente vai ter que o KC aqui vai ser o módulo aqui de S, S mais 3 sobre 10. Isso aqui em S igual a menos 1,5 mais J 2,58, 598. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem que calcular. Tá? A gente pode fazer no MATLAB aqui, ó. Aqui o SD, ele tá aqui, né? Então, a gente vai fazer o KC, vai ser aqui valor absoluto,
Tá? Primeiro, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, colocar SD vezes. Vai ser SD mais 3. Isso aqui é dividido por 10. Tá? Agora o valor absoluto disso vai ser o KC. Ó. Vai ser o que tem na resposta, é 0,9. Tá? Aqui então a gente ficou com esse KC aqui, ó, é igual a 0,9. Esse procedimento aqui ele é mais rápido do que aquele da bissetriz. Eu só demorei para fazer um pouquinho, porque aqui estava fazendo errado para marcar certinho os pontos, né? Tem que marcar certinho os pontos, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso GMF3, tá? Vou colocar aqui, ó, GC2 vai ser igual a esse KC vezes TF, a gente vai ter aqui, vai ser 1 em 1, 1 em 3, tá? Então, agora a gente vai ter, ó, tá aqui o G, né? Então, o GMF3 vai ser igual, primeiro a gente tem que fazer a função de malha aberta aqui 2, que vai ser séries, a gente tem GC2 e G, né? E agora GMF3 vai ser feedback, tá? Vai ser GMA2 e a realimentação unitária. E agora a gente pode fazer step GMF1, tá? Pedir para segurar o gráfico, step GMF2 e step GMF3. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Olha só. Ó, se você ver aqui, ó, tem só duas curvas aqui aparecendo, né? Vamos colocar em figuras diferentes, ó. Step GMF1. Vou pedir para segurar o gráfico, tá? Não, esse aqui não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova figura, tá? Eu vou apertar para abrir uma nova figura e vou fazer Step GMF3. Olha só. Olha só, ficou aqui certinho, ó. Se você ver, ó, esse procedimento que a gente fez para cancelar o polo com zero, ó, melhorou a resposta, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, deixa eu tirar aqui que vamos lá. Vou tirar esse cara aqui que está atrapalhando. Ó, melhorou aqui em relação àquele outro projeto, né? Esse que fez o cancelamento de polos, né? Aí por quê, né? Porque nesse caso, ó, além da gente ter feito um cancelamento, né? Esse cancelamento ele fez com que a gente eliminasse um termo que podia estar influenciando. Se a gente fizesse, por exemplo, expansão em frações parciais, aí ia ter um termo que ia aparecer lá algum valor, né, alguma constante que está lá associado a algum polo desse sistema, que é significativa naquele primeiro projeto, nesse segundo projeto, para fazer a mesma coisa, já não é significativa mais. Ó, a gente já teve uma compensação aí muito próxima, né? Esse aqui, ó, GMF3. Né? Então, para o mesmo projeto, a gente já fez duas formas diferentes, né? E teve respostas diferentes. Aí outra coisa que a gente podia fazer era observar a resposta rampa, né? Mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Deixar isso para pode fazer depois, né? De fazer, ver como é que é a rampa, ver constante de erro, mas aí porque senão a gente vai gastar muito tempo, né? Aí, tá. Alguma dúvida desse procedimento aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa. Creio que não, né? Ninguém falou nada, Nenhuma então dúvida, professor. tá certo. Então,
Vamos lá fazer o seguinte, ó. Vamos pegar agora e eu vou fazer a questão do atraso de fase, né? Aí qual é a questão do atraso de fase? A função de transferência, né? Como o circuito é o mesmo, ó, um circuito representativo dele é o mesmo do circuito, né? Para avanço de fase. Então, a função aqui do compensador, aqui GCS, vai ser também, ó, só que agora eu vou chamar de KC chapéu, tá? Que multiplica aqui S mais 1 sobre T sobre S mais 1 sobre beta T. O que que muda, né? Porque agora aqui tem um chapéuzinho, só para diferenciar que não é o de avanço de fase. Em vez de ser alfa, aqui embaixo é beta. E esse beta tem que ser maior do que 1. Né? Lá no avanço de fase, esse alfa era entre 0 e 1. Aí o polo ele ficava à esquerda do zero. Agora, com esse beta maior do que 1, a gente vai ter um polo à direita do zero. Aqui a gente vai ter o atraso de fase. Aí quando é que a gente vai... Qual é a situação comum, né, para você fazer o projeto por atraso de fase, tá? É você ter o seguinte, ó. Escolhe, né? Deixa eu ajeitar isso aqui, tá? É viável quando a resposta transitória está ok, mas em regime permanente, não. Não está ok. Não está ok em regime permanente. Como assim? Ó, tem aqui... Ó, nesse caso, a resposta transitória, a gente não quer mexer na resposta transitória, tá? Que se a gente colocar aqui no diagrama do tempo, você quer a resposta, tá? Tem um sistema aqui, tá? A gente não quer mexer no sobressinal, a gente não quer mexer na frequência natural de oscilação, a gente quer modificar apenas aqui a faixa onde ele o sistema já está estável em torno do regime permanente. Né? Então, nesses casos, normalmente é quando você vai fazer a abordagem de um projeto por atraso de fase. Em relação a esse projeto desse tipo de compensador, o circuito é o mesmo, a função de transferência é a mesma, só vai mudar o valor dos componentes, né? Para você ter esse valor aqui maior, esse beta. E a questão é a seguinte do atraso de fase. Ó. Você quer, tá? Deseja-se aumentar o ganho. Ó, se o regime permanente não está ok, o regime transitório está ok, você quer aumentar o ganho, porque aumentando o ganho da função de transferência em malha aberta, em malha fechada você modifica o erro de regime estacionário. E aqui o ponto não é suficiente, por exemplo, se eu colocar um integrador, né? Porque mesmo o sistema que eu tenho um integrador, um sistema do tipo 1, se eu quiser fazer um projeto para que ele siga, né? Para que ele rastreie o valor da referência, assim, diminuindo o erro, tá? Nessas faixas aqui, assim, então, mesmo que eu tenha erro nulo em regime estacionário quando eu aplico um degrau, quando eu tenho uma característica de rampa, eu vou ter um erro finito. Esse é um conceito da aula de tipos de erro, né? Então, a gente quer aumentar o ganho sem modificar a dinâmica dos polos dominantes. Aí como é que você faz isso? Como é que você mexe no sistema? Você vai adicionar um polo e um zero para que a gente consiga modificar o ganho desse compensador, mas a gente não quer modificar a dinâmica dos polos dominantes. Para você fazer isso, a gente faz o seguinte, ó. Escolhe-se polos e zeros próximos
para o compensador e eles estarão próximo ao eixo imaginário. Aí normalmente essa aqui é a regra. Por quê? Porque quando você coloca um polo e um zero, né? Qual é a questão de você... eu quero aumentar o ganho. Eu quero aumentar o ganho, né? Só que se você aumentar só o ganho, se você não adicionar isso aqui, aí pode cair naquele problema, ó. Você vai aumentando o ganho, mas se você não adiciona nem o polo e o zero aqui, aí além de você ter aqui o lugar geométrico das raízes do sistema, você pode modificar totalmente a dinâmica do sistema só com ganho. Então, você adiciona um polo e um zero de dinâmica próxima, né? E eles estão próximos do eixo imaginário e a gente vai modificar aqui agora o seguinte, ó. A gente pode reescrever essa função de transferência do compensador. Ó, ela é isso aqui, ó, KC chapéu S mais 1 sobre T. Aqui é S mais 1 sobre beta T, né? Tá? A gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Fazer KC chapéu, aí aqui vai ter TS mais 1 sobre T. Isso aqui dividido por beta TS mais 1, tá? Sobre beta T. Então, corta aqui esse T com esse T. Esse beta vai aparecer aqui em cima, né? Vai ficar aqui, ó, KC chapéu beta TS mais 1 sobre beta TS mais 1. Ó. Então, aqui, ó, o que esse controlador vai fazer, né? Ó, esse aqui vai ser, ó, o ganho, ó, dele, ó. Vou chamar aqui de K maiúsculo, tá? Só que veja que nesse ganho, ó, ele é função aqui, ó. Ele é função do beta, ó. E esse beta, ele aparece aqui embaixo, ó. Ele aparece aqui embaixo, ele aparece aqui embaixo. Então, a gente vai colocar, porque você poderia pensar assim, ó. Eu vou colocar um polo e um zero, que eles vão se cancelar, então não vai acontecer nada. É a mesma coisa que eu ter só um ganho. Um ganho proporcional. Só com esse ganho eu vou tentar modificar a dinâmica e vai cair naquele problema que eu citei. De da gente pegar e se a gente tivesse só um ganho simples, aí a gente poderia modificar a dinâmica do sistema também, que a gente não quer. Mas nesse caso, esse ganho aqui, ele tá ligado aqui, ó, ele tem uma relação com o polo da função de transferência do compensador. Tá? Reescrevendo isso, a gente consegue visualizar. Então, por conta disso, né, esse compensador ele faz esse trabalho. A gente vai adicionar um polo e um zero, eles vão ter o lugar das raízes, só que eles vão ser próximos, né? E normalmente eles não vão modificar a dinâmica do sistema. E se a gente não quer modificar a dinâmica dos polos dominantes, olha aqui, a condição de ângulo aqui do nosso compensador, tá? Ó, é o seguinte, ela vai ter que estar aqui, ó, entre menos 5 graus e 0 graus, tá? Porque isso aqui, ó, a gente está dizendo que se a gente adicionar esse cara aqui no sistema, ele vai modificar pouco o lugar geométrico das raízes. Isso aqui podia ser também assim, ó. O ângulo disso aqui é maior que 0 e menor que 5 graus. Isso aqui é uma regrinha empírica, né? Tipo assim, quanto mais próximo de 0, menos vai ser a influência desse compensador na dinâmica dos polos dominantes, tá? E o que acontece no caso da constante de erro estático, né? Ó, se você tem um sistema sem compensador, vou colocar aqui sem compensador. Se a gente pegar esse sistema, eu vou colocar sistema tipo 1. A gente sabe que ele tem um integrador. Então, a constante de erro estático aqui, ó, vai ser a constante de velocidade aqui. Isso aqui vai ser limite de S tendendo a zero de SG de S, tá?
E aí, se eu compensar, né? Se eu fizer a compensação, tá? Com o compensador por atraso de fase, vou colocar aqui, ó, com o compensador. Eu vou ter agora esse KV chapéu, que eu vou chamar assim, vai ser limite de S tendendo a zero de SGC vezes G, tá? Só que se você ver aqui, ó, você vai ter o ganho, né? Ó, se S está tendendo a zero, tá? O que vai acontecer aqui nessa formulinha? Tá? S está tendendo a zero, vai virar KC chapéu vezes beta, né? Então isso aqui vai ser KC chapéu vezes beta, que é essa parte aqui quando S tende a zero. E o que restou vai ser SG de S multiplicando, né? Que quem é esse aqui, ó? Limite de S tendendo a zero de SG de S é o próprio KV, ó. Então, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui entre parênteses para ilustrar, ó, que a gente pode fazer quanto maior o valor da constante de erro estático aqui de velocidade, né? Menor vai ser o erro entre as duas rampas lá, a de referência e a de resposta, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, esse KC chapéu vai ser aproximadamente 1. Então, o problema está aqui em você escolher calcular o beta, tá? Você calcular o beta. Porque, por exemplo, eu digo assim, ó, eu quero melhorar a constante de erro estático em 5 vezes. Eu quero que ela seja 5 vezes maior. Então, esse KC chapéu fica aproximadamente 1 e esse beta vai ser igual a 5, tá? E além disso, ó, com esse beta igual a 5 aqui, ó, aí dependendo do valor do polo e do zero que eu escolher, né, pro meu sistema, aí eu consigo calcular se eu quisesse implementar aqui através de um compensador eletrônico, por exemplo, né? Para uma implementação física ou fazer através de um sistema embarcado, tá? Vou só colocar aqui o carregador. Colocar o carregador aqui. Tá, coloquei o carregador. Então, aí esse é o geral, né, sobre o sistema de controle por atraso de fase. Aí qual é o contraponto que tem aqui, tá? Qual é a desvantagem? Pode, pode aumentar o tempo de acomodação, tá? Mesmo que a gente não mexa no sobressinal, a gente pode acabar mexendo com o tempo que vai demorar para ele tender aí para o regime estacionário, né? Então, é, aí dito isso, né? E outra coisa, né? O que é importante é que é a escolha, né? Se for escolher esses T's aqui também, esse T, né? Se for para implementar fisicamente, aí tem que pegar valores, vai ser R1 vezes C1 vai ser igual a esse T. Dependendo disso, aí você pode ter valores pequenos da resistência, tá? Ou valores muito grandes de capacitor, então tem que escolher, né? Por exemplo, se você tem que T igual a R1C1, aí se você tem esse T, aí você pode escolher, por exemplo, eu quero que R1 seja 10 kΩ. Aí então você calcula o capacitor que você vai precisar. Mas normalmente você não vai fazer isso, né? Por quê? Normalmente você vai escolher o capacitor, porque você tem mais opção de valor de resistor do que de capacitor, né? É mais fácil você encontrar resistores de N valores do que capacitores, né? Além disso, você pode pegar um resistor variável e ajustar ele. Então, se você tem aqui três coisas para definir, se você tem o valor de T que você escolheu aqui no projeto para fazer o seu compensador, aí você precisa de R1 e de C1, aí você precisa de dois parâmetros, então você pode escolher o C1 e calcular o R1, tá? Vai dar certo, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer aqui.
um exemplo para ilustrar isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no exemplo, ó, digamos que a gente tem um sistema aqui, ó. O nosso sistema, ele é assim, ó. Mais e menos, ó, aqui é 1,06. Aqui é a parte, o ganho desse sistema, tá? Aqui é S, S mais 1, S mais 2. No caso aqui a gente não tem zero, né? A gente só tem uma constante aqui no numerador. Então, a gente tem aqui esse sistema aqui em malha fechada, tá? Digamos que, qual é o requisito dele, ó? A gente quer fazer com que o KV, esse cara aqui compensado, seja igual a 5, tá? A gente quer que ele seja igual a 5. Aí como é que a gente faz, né? É para ver isso aqui, né? Primeiro, ó, vamos fazer o limite de SG de S com S tendendo a zero. Aí quanto é que dá aqui? Ó, esse aqui vai ser o KV, né? Ó, limite de SG de S com S tendendo a zero. Aqui a gente vai ter 1,06 dividido por 2, né? Isso aqui, ó, 1,06 dividido por 2 dá 0,53, tá? Então, quantas vezes a gente quer aumentar KV, né? Ó, a gente quer, ó, quantas vezes a gente vai aumentar KV? A gente quer aumentar KV, ó, digamos que eu vou multiplicar aqui, ó, beta vezes, vou mudar a cor, tá? Beta vezes KV vai ser igual a esse KV chapéu, que vai ser o do a constante de erro estático quando eu tiver com o meu sistema compensado, tá? Então, ó, o meu beta, tá? Vai ser 5 dividido por isso aí, ó, dá... Vou colocar aqui, ó, aproximadamente 10, tá? É próximo de 10 o beta, para ficar redondo, isso aqui, tá? Ó, se o meu beta for 10, ó, 10 vezes 5,0, vai dar 5,3, né? Vai aumentar um pouquinho. De 5, mas tá bom, quanto maior, melhor. Mas aí eu quero o meu KV chapéu aqui 5, tá? Com beta igual a 10 vai dar 5,3. Mas isso aqui importa, ó, que a gente sabe o valor do beta que a gente quer aqui, entendeu? Tá? Então, ó, esse aqui é a nossa constante de erro estático que tem no sistema. E se você calcular o erro de regime estacionário, vai ser 1 sobre KV, né? Então, o erro de regime estacionário aqui, ó, vai ser aqui, ó, 1,88667. Vamos rodar isso aqui lá no MATLAB rapidinho, tá? Vou apagar isso aqui. A nossa função de transferência, ó, é TFG igual a TF, função de transferência. A gente tem 1,6 aqui, 1,06 no numerador. No denominador é S, S mais 1, S mais 2. Isso a gente multiplicar vai dar um polinômio 1, 3, 2, 0. Ó, S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S, né? Se a gente multiplicar aquele polinômio lá, né? Se a gente multiplicar isso aqui, vai dar S ao quadrado mais 3S mais 2, multiplicado por S vai ficar isso aqui, né? E se você quiser calcular a rampa, né, a resposta rampa, aí você não tem a resposta rampa diretamente, né? Você tem que fazer o seguinte, faz uma gambiarra. A gente faz assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, GR vai ser o seguinte, ó, série, vamos colocar assim. Vai ser esse mesmo polinômio, tá? Vamos colocar TF. Aí qual é a gambiarra? É você adicionar o integrador no sistema, né?
Por quê? Porque a rampa, uma rampa unitária é 1 sobre s ao quadrado, né? A gente só tem a função direta que é degrau, né? Que é 1 sobre s. Então, se eu adicionar o integrador na planta, aqui, g, né? E pegar aqui, ó, adicionei aqui, como é? Eu peguei, adicionei um polo na origem, né? Adicionei um integrador. E depois eu pego e aplico o degrau. Aí eu vou simular como se eu estivesse aplicando 1 sobre s ao quadrado. Mas primeiro, vamos botar isso aqui em malha fechada. Ó. Vai ser feedback G, realimentação unitária. Tá? Então, eu vou colocar GMFR. Vai ser isso aí, né? Vai ser TF. A gente tem aqui 1.06. Embaixo vai ser 1, 3, 2, 1.06 e 0. Adicionei o integrador. E agora a gente vai fazer step GMFR. Ó, só que aqui, veja, o tempo está muito grande, né? Está indo até 1.200, né? Então, vamos definir aqui o tempo. O tempo vai ser 0, 0.1, vou colocar aqui 50, tá? Agora a gente pode fazer assim, ó, step GMFR T. Ó, a gente consegue visualizar aqui, tá? E se a gente quiser plotar a rampa agora, vamos tentar fazer aqui, ó, hold on, tá? A gente vai aqui até 5, tá? A gente vai fazer plot agora, ó. Isso aqui eu vou colocar para plotar o tempo. Ó, eu plotei a rampa unitária. Como é que eu plotei a rampa unitária? O meu próprio vetor tempo, ó. Eu defini um vetor tempo que ele inicia em 0. Ele vai de 0.1 em 0.1 até 50 segundos, por exemplo, tá? E aqui eu plotei, ó, o t em função de t. A mesma coisa aqui, ó, eu tô vendo a rampa unitária, né? Aqui, ó, rampa unitária, ó, essa aqui é a referência, né? E aqui embaixo a gente tem, ó, tem um erro que vai ter aqui entre a referência, né, e aqui o sistema, né? Ó, vamos ver aqui, ó, no tempo, aqui em 41.8 a amplitude é 39.9. Ó, veja, ó, 39.9, ó, 41.8, ó, a amplitude é 39.9, né? E lá o outro, 41.8, a amplitude é 41.8, ó. Quanto foi o erro que a gente calculou, ó? Deu 1.88. Se você calcular a diferença aqui, 1.8867. Se você calcular a diferença aqui, traçar uma linha horizontal aqui, calcular a diferença entre... Deixa eu ver aqui se eu consigo inserir uma linha. Ó. Se eu traçar uma linha vertical aqui, tá? E a gente calcular a diferença entre esses dois pontos, né? Vai dar 1.9 de diferença, bem próximo do que a gente calculou. Aqui, ó, deu 1.8, o erro de regime estacionário, né? Então, a gente está vendo aqui a resposta à rampa desse sistema. Então, a gente quer diminuir essa diferença, tá? E a gente vai fazer isso através do compensador de atraso de fase. Aí, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Veja, a função de transferência aqui é... Isso aqui é KC chapéu, S mais 1 sobre T, S mais 1 sobre beta T. A gente já tem o beta, que é dash, né? Então, se a gente fizer o seguinte, ó, o beta vai ser 10. Eu vou escolher aqui o 0, por exemplo, ó. O meu 0 eu vou escolher aqui. A gente tem que escolher, a regra é escolher próximo da origem, tá? Se a gente fizer aqui o desenho do plano S, a gente vai ter aqui, ó, 0, um polo aqui, um polo em menos 1 e um polo em menos 2. Então, vamos escolher algo nessa região aqui, perto do 0, tá?
Aí, um exemplo que a gente pode fazer, ó, é pegar o zero desejado aqui e posicionar ele em menos 0,05, tá? Então, ó, esse valor aqui ele é próximo de zero, tá? E ele não é próximo de menos um, né? Ele é mais próximo de zero do que desse menos um, que é esse primeiro polo que a gente tem aqui. Então, eu tenho que 1 sobre t vai ser igual a 0,05, né? Porque aqui vai ficar S mais 0,05, né? S mais ED, né? No caso aqui, nesse caso, seria assim, né? Igual a zero, S igual a menos ED. Então aqui fica mais, né? Tá? Então aqui 1 sobre T igual a 0,05, né? Então agora se eu pegar aqui e fazer 1 sobre beta T vai ser quanto, né? Isso aqui, ó, eu vou diminuir em um fator de 10, ó, né? Eu vou pegar aqui e multiplicar por 1 sobre beta e multiplicar aqui por 1 sobre beta, né? Então assim eu vou ter aqui, ó, fazendo isso, ó, o que eu estou fazendo, né? Primeiro eu peguei esse cara aqui, né? Eu escolhi ele próximo da origem aqui, do eixo imaginário. E como eu já tenho beta, aí eu consigo calcular, vai ser aqui esse 0,05 dividido por beta, que é 10. Então, meu GCS vai ser igual a KC chapéu, que vai ser S mais 0,05 sobre S mais 0,005. Ó, isso aqui são valores que estão próximos da origem, né? E vamos fazer mais uma coisa aqui, é a seguinte, ó, em malha fechada, tá? Em malha fechada, quais são os polos dominantes disso aqui, né? Ó, em malha fechada, quais são os polos dominantes? Ó, a gente vai ter esse polinômio aqui que vai ser s ao cubo mais 3s ao quadrado mais 2s. Tá? Vamos jogar as raízes disso aqui, tá? Para a gente ver os polos dominantes, né? Ó, vou colocar roots, são as raízes. S ao cubo, 3s ao quadrado, 2s aqui, 0. Ó, não, esse aqui é em malha aberta, né? Em malha fechada, ó, tá aqui, né? Então a gente vai ter aqui, ó, poli GMF, ó. Então veja, quem está mais próximo do eixo imaginário são esses dois caras aqui, ó, tá? E veja, o terceiro polo ele é real, ó. Se a gente traçar aqui, ó, esse aqui é G, né? R locus G. Ó, tá aqui. Então, ó, esse terceiro polo aqui, ó, quando a gente coloca ele em malha fechada, né? O que que acontece? A gente tem uma distância dele, ó. Vamos calcular aqui a distância. Ó, quantas vezes é maior esse polo que está em menos 12 e esse que está em 0,33? Ó. A gente teria o seguinte, ó, eu vou colocar aqui embaixo assim, ó. Dinâmica dominante, vou colocar assim, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, aquele valor lá de 0,33 alguma coisa, eu vou multiplicar por um ganho, eu vou chamar aqui vou chamar de x. X vezes isso eu tenho que dar 2,33, tá? Então esse 2,33 dividido por 0,33, ó, ele é mais de 7 vezes maior. No caso, mais de 7 vezes assim o valor do polo, a parte real do polo dominante. Então, esses dois aqui eles vão dominar a resposta em malha fechada. Ó, se eu fizer step GMF aqui, ó, tá aí, ó, a gente tem esse comportamento aqui, né? Para esse sistema, né? Então a gente tem uma dinâmica de segunda ordem dominante, né? E se a gente pegar, ó, esses dois polos aí, ó, que a gente mostrou aqui, ó, e como eles são os polos dominantes, eu posso tirar a fração de amortecimento e a fração de amortecimento e a frequência natural a partir deles, ó.
Se eu fizer esse comando conv, ó, que eu multiplico dois polinômios, por exemplo, ó, vai ser 1 mais 0,3307 mais j vezes 0,5864 e vou copiar isso aqui para fazer o complexo conjugado, né? Então, ó, esse aqui, tá? É como se eu tivesse um sistema de segunda ordem, a equação característica do sistema de segunda ordem, e esses caras são os coeficientes, ó. S ao quadrado mais 0,6614s mais 0,4532. Então, o meu ômega n aqui, em malha fechada, vai ser raiz quadrada, tá, de 0,4532, ó. E a minha fração de amortecimento vai ser, ó, 2 que se ômega n vai ser igual a isso, tá? Então, que se vai ser igual a isso dividido por 2 ômega n. 0,6614 dividido por 2 vezes ômega n. Então, ó, esse aqui é a parte dominante, ó. O meu QC aqui é 0,49, ômega n é igual a 0,6732. Então, essa aqui é a dinâmica dominante, a característica dominante, né? Que tem os polos dominantes é menos 0,3307 mais ou menos J 0,5864. Então, esses aqui são os polos dominantes, né? Do sistema original. Mas lembrando, ó, eu só pude fazer isso aqui, ó, eu assumi que ele tem essas características aqui, tá? Porque os meus polos complexos conjugados, esses caras aqui, eles realmente determinam a dinâmica do sistema, né? Porque eles estão afastados do outro polo que está na parte real. Que a gente viu por aqui, tá? Se ele estivesse perto, por exemplo, se esse meu polo no eixo real ele fosse menos 0,5, aí a história já ia mudar um pouquinho, né? Mas, aí o que a gente faz agora, né? Ó, a gente já tem o polo, a gente já tem o zero. Então, vamos colocar isso aqui em malha fechada, tá? Ó, vamos colocar em malha fechada. Ó, o desenho, tá? A gente tem aqui, ó, KC chapéu, S mais 0,05 sobre S mais 0,005. Aqui é 1,06 sobre... a gente tem aqui S, S mais 1, S mais 2, né? Então, isso aqui é a função de transferência de malha aberta, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode juntar esses dois blocos aqui só em um, né? Ó, esses dois blocos aqui em cascata, eu vou chamar aqui de K. S mais 0,05 sobre S mais isso aqui, S mais 1, S mais 2. Tá? Esse K, sendo que esse K aqui, ele vai ser KC chapéu vezes 1,06. Tá? Então, eu posso traçar o lugar geométrico das raízes considerando esse K aqui, ó, né? Se eu pegar lá no MATLAB e escrever essa função de transferência aqui, aí a gente faz o seguinte, a gente vai poder pegar um polo próximo, né, com que tenha o mesmo coeficiente de amortecimento, parecido, né, da fração de amortecimento. Para fazer isso, ó, veja que a gente vai precisar fazer uma convolução aqui também, o comando conv. Aqui vai ser 1 e 0,005,
tá? Que é aqui, ó, essa parte aqui. E essa outra parte aqui é S é o cubo mais 3S ao quadrado mais 2S e 0, né? Aqui é S ao cubo, 3S ao quadrado, 2S e 0. Então esse é o denominador aqui da minha nova função de transferência, que eu vou chamar de GMA. Aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser a função de transferência. Ó, o meu zero vai ser aqui 0,05, que é o que está no numerador aqui, porque eu vou avaliar o lugar geométrico das redes para esse K. Lembrando que eu agrupei em cascata, né? Eu disse que K igual a KC chapéu vezes 1,06. E o denominador eu fiz essa convolução aqui, é o comando conv, né? Aqui, vírgula, vou colocar ans, que é a resposta que está aqui na memória. Então a gente vai fazer agora rlocus GMA. Olha só o que acontece, né? Se você ver aqui, ó, vamos fazer aqui, vou fazer assim, figure, tá? E vou fazer agora rlocus G. Olha só, ó. Olha os dois lugares geométricos das raízes, ó. Ó, eles são parecidos, né? São bem parecidos, ó. Não mudou muito. Ó, você tá vendo que a escala aqui vai de menos 8 a 4, que vai de menos 7 a 3, que vai de menos 6 a 6 e aqui de menos 6 a 6. Mas veja que o formato é bem parecido. Aqui os valores, ó, do polo em malha aberta e tudo. Só que o que acontece? Esse aqui, ó, da esquerda, é o compensado. Aí olha aqui, se eu der um zoom aqui, olha aqui o que aparece aqui pra gente, ó. Aparece o que a gente adicionou. Ó, o polo está à direita do zero. Ó. Esses dois caras aqui que eu marquei para aparecer, ó, esse X e essa bola, é o polo à direita do zero, o polo à direita do compensador, né? O polo do compensador, zero do compensador. Para ter a dinâmica aqui do atraso de fase. Então eles são bem parecidos, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar. Como a gente sabe que a dinâmica dominante aqui, né? A dinâmica dominante em malha fechada, ela tem o coeficiente de amortecimento, né? A fração de amortecimento 0,5 praticamente, né? Então vamos fazer aqui grid, tá? E a gente tem que pegar aqui, vamos dar uma olhada aqui, tá? Onde a gente tenha próximo de 0,5 a fração de amortecimento. Olha aí, ó. Tá bem aqui, ó, damping. Damping é a fração de amortecimento em inglês. Tá aqui, o valor que a gente tem aqui é 0,49, aqui é 0,499, ó. Tá ok. Olha quanto é o polo aqui, ó. O ganho é 1,01. Vamos anotar esse ganho, ó. K é 1,01, tá? E o polo aqui, ó, polo dominante em malha fechada. Ó, eu tô tirando do MATLAB isso aqui, ó. O MATLAB tá ajudando a gente, ó. É menos 0,314. Eu vou colocar aqui menos 0,314 mais ou menos 0,545J. J 0,545. Ó, esse aqui não deu certinho, ó, mudou um pouquinho o polo dominante, ó, aqui 0,33 mudou para 0,34 a parte real. A parte imaginária 0,5864 mudou para 0,545, mudou um pouquinho. Compensado aqui, ó. Mas, né, vamos fazer agora quanto vai ser o seguinte, ó, aqui a gente calculou esse K, né? Calculou esse K. Então, se a gente tem o K, você tem esse KC chapéu, tá? KC chapéu aqui vai ser 1,01 dividido por 1,06, ó. 0,528. Então, aqui está o projeto do nosso compensador.
tá? GCS aqui vai ser 0,528. Aqui não vai ficar legal, né? Vou colocar aqui embaixo. Ó, GCS vai ser igual a 0,528 S mais 0,05 sobre S mais 0,005. E veja que nesse caso, e diferente do compensador por avanço de fase, a gente começou logo escolhendo esse cara e calculou esse cara aqui por conta do valor do beta, porque a gente tinha uma especificação de erro de regime estacionário. E voltando, né, por que essa especificação? Porque normalmente a resposta transitória está ok, regime permanente não, então a gente está mexendo na constante de erro estático, tá? Então, assim, esse aqui é o projeto compensador, tá? Então, a gente pode colocar isso aqui no MATLAB para a gente verificar a resposta, né? Então, a gente pode verificar a resposta. Vamos lá. Aqui a gente tem G, já tem GMA, então eu vou colocar aqui, já tem GC aqui, não. Então vamos lá, vou colocar aqui GC, vai ser, ó, quanto é que a gente calculou? 0, aqui não é 5, é 5 aqui? Não, né? É 1,01 dividido por 1,06, ó, é 0,9, né? É 0,952, ó, 9528, ó, tá? Ó, não podia ser 5, né? 0,9528, tá? Então vamos lá. Vou primeiro colocar aqui, ó, 0,9528 vezes TF, função de transferência, aqui vai ser 1, 0,05, 1, 0,005. Ó, tá aí o controlador. Agora eu vou colocar aqui o seguinte, a gente vai... Qual é esse GMA que tá aqui? Tá, esse não é esse GMA que a gente vai trabalhar, né? Eu coloquei esse GC, agora eu vou colocar GMA2 aqui, vai ser... A gente tem o G aqui? Tem. Tá, então GMA2 vai ser séries GC e G. E agora GMF2 vai ser igual a feedback GMA2 de realimentação unitária. E se a gente quiser ver agora para comparar a rampa, né? Isso aqui vai ser TF, aí a gente vai botar aqui os coeficientes. 1.01, 0.0505, aqui vai ser 1, 3.005, 2.015, 1.02, 0.505, tá? Então, agora a gente pode comparar, né? Vamos plotar aqui isso aqui, a referência, fazer step GMFR. Esse aqui é o que a gente tinha, tá? Só que faltou aqui o tempo, né? Esse cara aqui, coloca aqui o step com o tempo, tá? E tá aqui. Agora vamos ver, eu vou apertar para fazer o outro. MFR2 T. Ó, esse aqui tá errado, né? Tem alguma coisa errada aqui na função. Por quê? Porque ele tá pegando aqui, ó. Sabe o que que tá errado? É porque eu esqueci de botar o zero, né? Eu só fiz repetir a mesma função de transferência em malha fechada. Eu esqueci de adicionar o integrador, né? Ó, então aqui tem que adicionar o zero. Aí agora sim, agora a gente tem como fazer, plotar o tempo, plotar isso aqui. Vamos ver.
ver se isso aqui, ó, não tá aparecendo os dois, né? Faltou o hold on. Plot isso, segura o gráfico. Isso aqui e o outro. Vamos lá. Tá aqui, ó. Ó, vejam só o que aconteceu aqui em regime estacionário, ó. Olha só, em regime estacionário, ó, a gente conseguiu melhorar a resposta, né? Ó, se você vê aqui o erro entre a referência que é o vermelho com laranja, que é o sistema compensado, tá bem mais próximo, né, do que o vermelho e o azul, né? Ó, vejam a mágica aqui, ó. E vamos ver aqui a diferença que deu aqui, ó, disso aqui para cá, ó. Ó, a amplitude do de cima, a amplitude da referência aqui é, vamos ver, 46,8 menos a amplitude do de baixo é 46,4, ó. Deu 0,4 aí de diferença, deu 0,4 de diferença. E que a gente espera isso, ó, olha aqui em cima. O erro de regime estacionário compensado, ó, eu vou colocar assim, vou apagar isso aqui, ó. Vou colocar o erro do sistema compensado, vai ser 1 sobre KV chapéu. O meu KV chapéu é 5, né? Só que na verdade é 5,3, né? Então aqui, ó, vai ficar 1 dividido por 5,3, né? Isso aí, ó, vai dar aqui, ó, 1 dividido por 5 daria 0,2, né? Então, de qualquer jeito aqui, ó, não bateu certinho o valor do erro aqui de regime estacionário. Por que não bateu certinho, né? Ó, se a gente pegar, a gente fez o projeto para considerar o constante de erro estático. Essa aqui era a constante antiga, né? A gente quer igual a 5, né? E aqui, essa diferença aqui, ó, a gente calculou aqui para KV igual a 5,3, né? Então daria 1,5, daria 1 dividido por 5,3 dá 1,18. 0,18 quer dizer, né? Só que aqui não bateu, a diferença deu aqui 0,4, né? Deu um pouco acima a diferença. Aí por que deu essa diferença aqui? É porque a gente não tem certinho a dinâmica dominante aqui que a gente projetou, né? De qualquer jeito a gente modificou um pouquinho a resposta, né? A dinâmica dominante não é exatamente a mesma aqui, né? De qualquer jeito, a adição desse polo desse zero modificou um pouquinho, aí não bateu certinho, né? O valor aqui do erro de regime estacionário aqui não bateu, é exato, né? Porém, ó, você pega aqui, tá? Deixa eu diminuir o gráfico, ó. Ó, apesar disso, a gente melhorou muito aqui a performance, né, em regime permanente. E veja que aqui no início, ó, do sistema, ó, nessa faixa aqui, abaixo de 10 segundos, ó, veja que a dinâmica do sistema compensado e não compensado, o azul e o laranja, são praticamente iguais. Ó. Então, veja, no regime transitório a gente conseguiu realmente mexer pouco, né? Só que vamos ver agora a resposta ao degrau. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer step GMF hold on step GMF2. Ó. Veja que para a resposta ao degrau, o que aconteceu para o degrau? Ó? A minha resposta em rampa, a resposta em relação à rampa ficou beleza. Né? Só que quando eu aplico o degrau, veja que, ó, dependendo da entrada que você aplica, o sistema, ele... Para um sistema que ele era a mesma coisa em regime transitório em relação à entrada de tipo rampa, para a entrada do tipo degrau, eles são diferentes. Olha o que aconteceu com o overshoot, ele aumentou para o sistema compensado. Mas olha em regime estacionário, os dois eles fazem essa pinça aqui e vão para zero.
A diferença entre eles é a referência, que é o degrau unitário, né? Só que veja, aí qual seria a questão aqui, né? Teria que avaliar o seguinte, ó. Esse sobressinal que a gente tem aqui em regime transitório, se a gente quiser aplicar um degrau, ele é aceitável? Se de acordo com o projeto ele for aceitável, beleza. Aí se não for aceitável, a gente precisa refazer, tentar pegar e modificar a posição do polo do zero, né? Tentar deslocar eles ou mais para a direita ou muda a magnitude do zero, por exemplo, tá? Mas veja que são objetivos que eles podem ser até conflitantes, né? Isso tem muito em sistema de controle. Às vezes você mexe num parâmetro e você influenciar o outro, né? Então, se a gente está fazendo um projeto para ele que ele tem que seguir uma referência, aí tá ok, né? Mas se a gente quiser modificar o sistema para ele ficar se comportando, receber entrada tipo degrau, aí teria que avaliar. Esse sobressinal aqui que aumentou, aumentou aqui, ó, aumentou de 1,16 para 1,25, né? Aumentou de 16% para 25%, então teria que ver, vai danificar alguma coisa do sistema, ele vai atingir alguma não linear, faixa de operação que seja não linear. Então teria que pensar esse tipo de coisa de acordo com o sistema que você está trabalhando, né? Mas isso é relativo ao sistema em si, né? Tá? Então, gente, esse aqui foi um exemplo, né, do projeto de compensador por atraso de fase, tá? Ele é mais simples de fazer do que o compensador de avanço de fase, porém, como tem essa característica de você escolher o zero, né, e pode ter essa relação, né, de você ter pode aumentar o sobressinal, né, ou modificar também a frequência natural de oscilação, então aí pode ter que refazer ele, né, tentar pegar outro ganho. Então, gente, é isso. A gente já viu o projeto por avanço de fase e projeto por atraso de fase, tá? Então, na próxima aula a gente vai ver avanço e atraso junto, tá? Aí eu vou ter que sair aqui que já estão me chamando aqui, né? Então, alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Tá bem então, pessoal. Então na próxima aula a gente vai dar continuidade no avanço e atraso de fase, que é dia 8. Dia 8, né? Tá. Tá certo, pessoal. Até mais então. Vou fechar aqui a gravação e a